Olá pessoal, eu sou o professor Vitor Dalton, de Tecnologia da Informação, aqui do Estratégia Concursos, e nós vamos estudar segurança da informação. E o nosso tópico é ameaças. Inicialmente, a definição mais genérica de todas é a de malware. E malware, nada mais... malware pode ser entendido como programas que são desenvolvidos para executar atividades maliciosas em computadores. Então, vírus, spyware, tudo aquilo que a gente vai falar daqui para frente, todos esses programas, esses arquivos, esses softwares que podem exercer atividade maliciosa no computador, eles podem ser classificados nesse grande arcabouço, e ser chamados de malware. Lato sensu, não custa falar que programas legítimos que eventualmente causem danos em computadores também podem ser enquadrados como malware. Tudo bem? O primeiro e mais famoso deles, é o tal do vírus, E os vírus, eles podem receber uma série de classificações. Esta é um pouco antiga, mas eventualmente pode continuar aparecendo em provas. É o vírus simples, que uma vez executado, aquele arquivo que uma vez executado dentro do seu computador, ele inflige danos e ele se anexa a um outro arquivo para ser replicado, Ele não se modifica. Então o vírus ele é necessariamente um arquivo, seja .exe, seja .com, ele é um arquivo que você precisa clicar nele e dar uma ordem para que ele execute, para que ele realize as suas atividades. E ele não se modifica. Vírus encriptado. Então, o vírus encriptado é aquele vírus, que ele se protege por meio de criptografia, para evitar ser detectado por antivírus. Então, como você sabe, o antivírus é aquela ferramenta que ele varre o seu computador, tanto os arquivos em memória, como os em disco, em busca de arquivos que possuam, que por meio do seu código, ele demonstre que possui características de atividade maliciosa. O vírus encriptado, ele procura utilizar criptografia para não ser encontrado por antivírus. Existe o vírus polimórfico, que é aquele que cria uma variante a cada execução. Então, cada vez que o vírus é executado, ele muda o formato do seu próprio arquivo, com o objetivo também de dificultar o trabalho dos antivírus. E tem o chamado vírus de macro, que são rotinas maliciosas que podem estar em documentos, principalmente de aplicações de escritório, como Word, Excel, PowerPoint, etc. As macros são rotinas que executam procedimentos automatizados. Se você programar essas macros para executarem rotinas maliciosas e se replicarem, você tem aí o que nós chamamos de vírus de macro. Tudo bem? A CertBR, que é a apostila que lá no nosso PDF eu recomendo que você leia a título de estudo complementar, mesmo porque muita coisa de prova cai dessa apostila e basicamente é o conteúdo dela que estamos colocando aqui. Também dá uma outra classificação para os vírus, Ele chama de vírus de telefone celular, aqueles que se propagam por meio de Bluetooth ou mensagens MMS, que são mensagens de multimídia. Fala dos vírus de script, que são aqueles que são recebidos quando você acessa uma página web ou um e-mail que possui script, E ele pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração do navegador do leitor de e-mails. Hoje em dia, essas páginas que possuem script, normalmente o navegador ele está pré-configurado para avisar na sua página se você deseja executar aquele script ou não. Vírus propagado por e-mail é aquele anexo que você recebe no e-mail e tenta induzir o usuário a executá-lo, Tal pessoa enviou uma mensagem para você, clique, veja a mensagem agora, e tem lá mensagem.exe, E aquilo ali, muito provavelmente, é um vírus. E o vírus de macro, que é a mesma classificação que a gente aí falou anteriormente. Só que os malwares não são apenas vírus, As pessoas normalmente têm o costume de também tratar tudo como vírus, mas os malwares eles recebem uma classificação um pouco mais complexa dependendo do que ele realmente faz. Temos o chamado worm, que é um programa autorreplicante, Isso é palavra-chave para você acertar em questão de prova, que passa de um sistema para o outro sem necessariamente utilizar um arquivo hospedeiro.
Além disso, pode causar danos sem ativação pelo usuário. Então, o worm, normalmente, ele consome recursos de uma rede. Então, se você já teve experiência no seu ambiente de trabalho de utilizar uma rede que subitamente ela caiu muito de produção, né? Porque e depois o pessoal da informática, vamos assim dizer, né, descobriu que ali você tinha um worm na rede e que por causa daquilo a performance da rede como um todo tinha caído. Normalmente são o que os worms fazem em ambientes corporativos. Eles ficam se replicando e consumindo vasta banda da rede, somente se propagando entre os computadores dessa rede. E normalmente você precisa utilizar um firewall e etc. para você combater o worm. Temos também o cavalo de Troia, que são programas impostores, arquivos que se passam por um programa desejável, mas que na verdade são prejudiciais. Isso é interessante. Você que utiliza muito a internet, às vezes você baixa uns programas, uns plugins para o seu navegador, ou aquele arquivo que vai otimizar a sua memória, etc. Aquele programa que vem de uma empresa duvidosa, e esse programa, na verdade, ele é um cavalo de Troia, porque ele às vezes até faz aquilo que ele diz que faz, mas o objetivo dele, na verdade, é estar dentro da sua máquina, né, para causar perda de informações ou até mesmo roubar dados do seu computador. E, às vezes, em prova você tem muito essa pegadinha, worm versus cavalo de Troia. Essa é uma grande diferença, né, que o cavalo de Troia ele não se replica, ao passo que o worm ele é um programa autorreplicante. Nós também temos o chamado bot, né? Bot, ele também, assim como o worm, é capaz de se replicar automaticamente, mas a grande diferença do bot, né? O bot tem essas duas ideias. Ele se replica, mas ele mantém algum mecanismo de comunicação com o invasor, né? Então, e botnet é a rede de máquinas zumbis formada pela propagação dos bots. E aí eu vou dar um exemplo bacana que eu acho que você vai já assimilar um ataque e vai entender a questão do bot e do botnet. Em 2012 no Brasil, nós tivemos uma organização, né, que ela divulgava na internet que em determinada data ela ia tirar um determinado site do ar. Ele avisava com antecedência, ó, dia tal, o site de determinado banco vai estar fora do ar. E naquela data, aquele site daquela empresa caía, né? E ora, mas como pode, né? Você pode pensar, pô, como uma empresa de tão alto nível, ela sendo avisada com antecedência que ela vai ser atacada, ela que tem uma equipe altamente profissional, tecnologias de defesa e tal, e ela era atacada e ela era derrubada. Isso acontecia pelo chamado ataque DDoS, o ataque de negação de serviço distribuída. Basicamente, né, o que esse elemento fazia? Ele criava uma rede de máquinas zumbis. Então ele passava meses, né, distribuindo esses bots, né, seja por anexos em e-mails, etc. As pessoas instalavam no seu computador. Elas não sabiam que tinha aquele bot instalado no seu computador. E essa sua máquina, ela mantinha uma forma de comunicação com com esse invasor. E sua máquina era uma máquina zumbi, né? Você pode ter participado desses ataques e sequer saber, caso esse bot ainda esteja instalado na sua máquina até hoje. No dia do ataque, o invasor, ele basicamente dava a ordem para todas as suas máquinas zumbis, e aí, dependendo de como o hacker, ele estabeleceu, né, a sua rede, ele pode ter uma hierarquia entre as máquinas zumbis ou não, né, os chamados refletores. E no dia e no momento do ataque, todas essas máquinas simultaneamente tentavam de maneira desesperada acessar o site dessa empresa. Então esse que é o chamado ataque de negação de serviço. Você forja tantos usuários querendo acessar aquele site, que aquele site sai do ar, né? Existe o ataque DDoS legítimo. Então quando, por exemplo, no Brasil, na época de vendas dos jogos, de ingressos dos jogos para a Copa do Mundo, que muita gente tentava comprar os ingressos e pouquíssima gente conseguia, não deixa de ser um ataque de negação de serviço legítimo. É tão mais gente do que a capacidade dos servidores de atender aquelas chamadas,
que você simplesmente, a sua comunicação cai, ou quando eventualmente você já tentou comprar um ingresso, ou eventualmente quando você já tentou, nas primeiras horas, subir a sua declaração para a Receita Federal e a comunicação não funcionava. Isso não deixa de ser um ataque legítimo de negação de serviço, né? Você, na verdade, tem um número muito maior de acessos do que aquele servidor, do que aquele usuário ele é capaz de receber. E os ataques de DDoS maliciosos, eles necessariamente trabalham com bots, né? Eles infectam uma série de máquinas e normalmente, nos dias de hoje, os computadores ficam ligados em 24 horas, né? Ou então em horário comercial estão sempre ligados. Então, às vezes, você pode ter participado de um ataque malicioso, né? De um ataque DDoS e não sabe, né? Tudo bem? Outro malware, né? Nós podemos falar também do spyware, que é um programa que ele espiona a atividade de um sistema e envia a terceiros, né? Então, a gente tem uma classificação aqui, né? Nós podemos ter spyware keyloggers, que são aqueles que captam o que o usuário está digitando em seu teclado. Nós podemos ter screen loggers, que são softwares que ficam monitorando o que você faz na sua tela. E os adwares também são classificados como spywares. São às vezes aqueles programas que até mesmo... É muito comum esses adwares em plugins para navegador de internet, né? Você às vezes instala um programa, distraidamente você aceita a instalação de um programa vizinho ali e ele instala alguma coisa no seu navegador e fica jogando propaganda para você e ainda pode realizar uma atividade maliciosa, né? Não autorizada, que é ficar espionando o que você faz na internet e ficar oferecendo propaganda para você por conta disso, né? Então esses são os spywares. E temos também os chamados backdoor, que é um programa também que ele se instala no seu computador e ele procura manter as portas abertas para um determinado invasor. Então ele abre uma brecha ali, né? Se você não tem o firewall adequadamente instalado, configurado, o backdoor pode manter uma porta aberta para que um invasor posteriormente ele possa fazer estragos na sua máquina. E agora vamos falar um pouco de ataques e golpes, né, que você pode sofrer na internet, que não necessariamente eles passem por algum tipo de malware, né? Temos a questão do phishing, então também já é muito popular, muito difundido, até quem não estuda provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso, que é a famosa realmente pescaria, né? É o envio de uma mensagem, principalmente por e-mail, com o objetivo de tirar dados pessoais do usuário, né? Disfarçados principalmente de instituições conhecidas. Então você recebe um e-mail, seu CPF está no Serasa, ou a sua conta do banco será fechada. Ou então tem phishing que trabalha em cima da ambição da pessoa, né? Você foi sorteado, você recebeu tanto de dinheiro, clique aqui e veja como realizar o saque. E aí você entra, clica naquele e-mail, ele às vezes te direciona para um site malicioso disfarçado de uma instituição conhecida e está ali você digitando o seu número de conta e sua senha e uma parte maliciosa captando todas essas informações. Esse é o famoso phishing. Temos também o spoofing, é basicamente a modificação dos cabeçalhos de um e-mail para falsificar o remetente de uma mensagem. Então as mensagens... Os e-mails eles são enviados normalmente pelo protocolo SMTP e esse protocolo ele é muito vulnerável. Você consegue modificar o cabeçalho de um e-mail, você consegue mandar uma mensagem para qualquer pessoa e escrever no cabeçalho que você é uma outra parte, né? As mensagens de spam normalmente elas trabalham em conjunto com o spoofing, né? Ele coloca ali um remetente falso, que você respondendo ou não, você denunciando como spam ou não, acaba sendo irrelevante, porque aquele malicioso continua te enviando mensagem, só que com outro cabeçalho. O ataque DDoS eu já expliquei para vocês, né? O exemplo aí né? Que basicamente você precisa de bots para realizar ataque DDoS. E o spam também já acabei adiantando, né? Que são esses e-mails não solicitados, normalmente com finalidade comercial, que são enviados aí sem a sua permissão. Tudo bem? Pessoal, nosso PDF aí certamente tem um pouco mais de detalhes sobre alguma dessas informações que eu passei agora. Estou deixando aí, tem no nosso PDF, estou deixando aí no vídeo por alguns segundos
o link da cartilha do CertBR, que contém tudo isso que nós falamos e muito mais, e que é conteúdo de prova. E, em minha opinião, pedi até para você focar em mim, esse é o tipo de coisa que vale a pena você estudar para a prova de concurso e vale a pena você estudar para a vida, porque, inevitavelmente, praticamente todos nós trabalhamos com computador no dia de hoje, e informação para proteger os nossos conteúdos dentro de nossas máquinas, para proteger as informações sigilosas, né, que nós tramitamos pela internet, é o tipo de conhecimento que, sem dúvida, vale a pena você ler. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço a sua atenção.